Alô, Baixada Santista, ação e reação chegando pela sua TV Com. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta quinta-feira, ao vivo, falando para toda a Baixada Santista e convidando você desde já a participar do nosso programa. Nesta quinta-feira, nós temos a presença do Dr. Clemente, gentilmente vindo ao programa, e a presença também do ícone. Ele gosta. Não é possível. O ícone do direito santista. Mas tem que valorizar o Nobel. O Nobel era portuário, não é verdade, Nobel? Portuário. Resolveu fazer direito, foi procurador da prefeitura de Bertioga, um homem que entende muito de direito público, então tem que valorizar. Nosso querido Nobel Soares. E olha, eu já vou começar deixando aqui para vocês um tema que eu achei muito delicado e que eu já tinha alertado para 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos atrás, quando houve a licitação do VLT. E quando começou toda a história do VLT, eu lembrei, na época, dizendo o seguinte, olha, eu li o projeto, depois li a licitação, li os editais, e não se falava na integração. Então, o camarada que mora, por exemplo, na área continental de São Vicente, ele vai ter que pegar uma van, ele vai até o terminal lá, a Ponte dos Barreiros, de lá ele vai vir até Santos, vai parar em algum dos terminais e vamos supor que ele queira ir para a cidade. Ele vai ter que descer em algum dos terminais e de lá ir para a cidade. Ou de lá ir para a praia. Ele vai ter que precisar pegar uma outra condução. A MTU anunciou esta semana, final da semana passada, que a tarifa do VLT vai ser de R$ 3,90 sem integração. Opa, então vai ficar caro, hein? Então o que vai acontecer? O cara vai pagar 3 condições. O cara vai pagar de 10 a 12 reais, talvez até um pouco mais, para utilizar o sistema do VLT. Inviabilizou. Aí eles estão dizendo assim, não, nós vamos discutir a integração só lá na frente, quando o consórcio que vai administrar assumir. Aí eu pergunto, como é que você cria um sistema modal? Como é que você implanta um sistema? Olha, você me desculpa, mas os técnicos da MTU estão de má fé, ou são incompetentes, ou não conhecem a cidade. O que vai acontecer? Natimorto. Quer dizer, em vez de incentivar as pessoas já começar a integrar, vai mudar no meio do caminho, vai ter muita gente que vai desistir, o VLT, sem dúvida nenhuma, vai ser um fiasco. Boa tarde, Nobel, obrigado pela participação. 3 conduções vai pesar. E você, se você tiver uma auxiliar em casa, ou se você tiver uma auxiliar no escritório que mora em São Vicente e precise pegar mais conduções, você vai ter que morrer. Ficar dispendioso, né? Oneroso. O que vai acontecer? Você vai ver se não vai começar a ter empresas que vão só buscar trabalhadores de Santos. A regra não é? Economizar, né? Reduzir custos. Reduzir custos. Boa tarde, Augusto. Boa tarde. Boa tarde, Clemente. Muito prazer em estar de volta aqui com vocês. Essa preocupação, Augusto, realmente ela procede. Porque parece-me que o projeto somente pensou nas pessoas que moram próximas das estações e se dirigem para locais bem próximos das estações em Santos. É isso mesmo. Porque não vislumbrou a necessidade dessa integração por um preço razoável, módico, que estimulasse a utilização desse novo sistema de transporte coletivo. Realmente é um projeto que vai acarretar despesas descomunais para o usuário, com reflexo até na questão do emprego, que o empregador, diante dos custos assumidos com a folha de pagamento, dentre os quais o transporte coletivo, evidentemente que ele vai procurar priorizar empregados que morem próximos da fonte geradora de emprego. Sem dúvida. Porque esse transporte coletivo, de repente, se torna mais um salário na conta da empresa. Isso desestimula qualquer um. Sem dúvida. Clemente, você não acha que poderia já apresentar um projeto com a integração já pronta?
Boa tarde, obrigado pela Boa participação. tarde, Augusto. Boa tarde, Nobre. Você, telespectador. Olha, Augusto, essa é uma coisa que parece incrível, mas é um problema brasileiro, né? Você pega qualquer negócio, desde um hospital, um bem público ou um modal de transporte, por exemplo, num país civilizado, no Ocidente, por exemplo, ou mesmo na América do Norte, na Ásia, onde o projeto é demorado para fazer, mas está tudo planejado o que deve ser feito. Então, eu concordo contigo. Assim, é um absurdo você colocar um meio alternativo, complementar de transporte, sem olhar o que está acontecendo em volta. Até porque, já viu o problema que deu em São Paulo, já nessa última gestão aí do Haddad? Já deu um problema grande, porque cada hora falava uma coisa, o dinheiro vai ser esse, o outro aquilo. Quer dizer, então já ficou confuso. Confuso. Né? Então você já está com um meio novo, que teoricamente seria para incrementar realmente, ou facilitar essa integração, e na verdade ele complica. Porque, como você mesmo falou, o cara vai gastar 12 reais ou mais para vir. Se for esse outro valor, tanto para voltar. 25, você vai fazer isso em 22 dias úteis, dá quase que um salário complementar. Ou seja, as empresas realmente não vão querer ninguém que seja de fora. E o sonho de todos nós aqui, e a gente já falou isso várias vezes no teu programa, em outras situações, mas tem que haver uma integração da Baixada como um todo, em todos os setores. Mas será que só a gente percebe isso, Clemente? Eu estou achando que por enquanto só, né? E essa análise, Augusto, que você fez, que a MTU estaria afirmando que isso vai ser discutido posteriormente, com a implantação. Quando o consórcio assumir. Não, isso é um absurdo, porque as obrigações do consórcio, elas correspondem àquilo que foi licitado. Não pode não pode o poder público, mais tarde, depois de licitado, impor a ela novas obrigações. Por exemplo, olha, tem que reduzir o custo. Né, e as coisas já estão acontecendo, Estão acontecendo, um absurdo não ter havido esse estudo prévio, que é o chamado projeto executivo, né? Porque ele é a parte principal para se licitar. Quando vai haver uma disputa entre empresas... Posso te interromper? Claro. Eu estava procurando aqui, até para dar a informação exata. E assim, você sabe que o Aquino teve aqui ontem, Clemente? E o Aquino falou uma coisa interessante. Ele estava contando para nós aqui, no programa, que em 1988, a China, os portos chineses eram do governo chinês, do governo federal chinês. Em 88, eles passaram os portos para os municípios. Então, na China, quem administra os portos são municípios. Eles contratam, o município contrata uma empresa e essa empresa administra sob o olhar do município. E que eles fizeram um projeto para 30 anos. Era um projeto para 30 anos. Então, 88, 98, 2000, 2018. Então, daqui em 2018, vai ser avaliado o que foi feito, ou se já não está sendo, e preparar para mais 30 anos. E ele estava comentando isso. As coisas têm que ser feitas, devem ser feitas com antecedência. Olha só, isso é uma nota oficial da MTU, não sou eu que estou falando, é a nota oficial. A MTU diz o seguinte, que apenas quando o primeiro trecho do veículo leve sobre trilhos for concluído, o consórcio BR, que vai administrá-lo, apresentará um plano de reorganização do sistema. Somente a partir disso é que poderá ocorrer a integração física e tarifária entre as linhas metropolitanas de ônibus e o VLT. Por enquanto, a população vai pagar em torno de R$ 3,90 para circular em 6 trens do VLT, que vão atender as 9 estações entre Mascarenhas de Moraes e Pinheiro Machado, em Santos. O que é um valor caríssimo para um transporte dessa natureza. Augusto, né? E o pior, né? Ele não falou que acontecerá. Não, poderá acontecer. Ou seja, poderá também não acontecer. Aquilo que seria uma premissa, essa integração seria uma premissa para a instalação desse tipo de transporte. Por que como se justifica criar
um transporte VLT, que é linha reta, sem cuidar, sem olhar para o que está em sua volta. É verdade. Na verdade, eu não entendi qual é a utilidade prática, então, desse transporte. Não, e assim, acho que o governo dá um tiro no pé quando lança uma tarifa de R$ 3,90. Muito alta para o tipo de transporte. Para o cara vir da Mascarenhas de Moraes ou do meio do caminho. Quer dizer, hoje eu já discuto aqui muito que se você pegar um ônibus na divisa Santos-São Vicente, do lado de São Vicente, você tem que pegar um intermunicipal. Exatamente. Você já vai pagar uma tarifa intermunicipal. Mesmo que você desça no canal 2. Uma quadra depois. Quer dizer, quando se discute... Por isso que eu falo, a GEM poderia dar um passo na frente, criando... Primeiro, acabando com tarifa intermunicipal. Se nós somos uma região metropolitana, mas é uma máfia isso, eles não deixam. Até o telefone já foi integrado? Até o telefone já foi integrado, a tarifa continua integrada. Eu acho que, primeiro, essa questão. E segundo ponto, para uma cidade plana, com dimensões de uma ilha, nós não poderíamos ter aquela tarifa que você paga proporcional ao que você anda? Ele vai dizer, operacionalmente é mais trabalhoso controlar. Não, mas você pega Augusto, na Europa, Estados Unidos, realmente por trechos, né? Trecho, é quanto você andou, incluindo o pedágio. Não é esse negócio como aqui, São Paulo, Santos. Não importa de onde você saiu, para onde você vai, o preço é sempre o mesmo e tal. Não, é quanto você percorreu. Seções, né? Seccionado o preço. Eu acho que aí corresponderia à utilidade. A realidade. Você usa o veículo e paga proporcionalmente ao tempo e ao que você usou, né? Percorrida, né? Agora, pagar integral. Se você tomar um ônibus aqui no Canal 1 e descer depois da divisa, aí na praia, você ridículo. Já pagou a tarifa intermunicipal. Para uma região metropolitana, que se discute tanto uma integração metropolitana. Os problemas são comuns, verdade. que as soluções também devem ser compartilhadas, no fim, cada um cuida de si. O pessoal fala da China, mas aproveitar o teu gancho aí. Eles são extremamente irresponsáveis. O planejamento realmente é de longo prazo. Até uma situação que eu achei interessante, apareceu num livro de economia. O pessoal, alguns economistas falando mas a China fez uma ferrovia, uma rodovia, num ponto bem distante que não tinha ninguém. E os caras, muitos criticando. Eu falei, não, é exatamente o contrário. A gente está fazendo isso como infraestrutura para trazer pessoas, empresas, né? E é realmente isso, ou seja, o cara planejou alguma coisa para dar uma infraestrutura adequada para que empresas se instalassem nessa região. Né? Ou até uma coisa, a China hoje está mais capitalista do que muitos países aí. Dito capitalista. Você não falou que vai para o município contrata uma empresa, essa empresa... Terceiriza, na verdade. Ele gerencia, terceiriza. É verdade. E por que o município? Porque ele está mais próximo da operacionalização do porto. Ele tem como visualizar melhor os problemas e encontrar suas soluções. Sai do governo federal, que é distante, ele pretende administrar os portos do Brasil inteiro, poderia somente ficar na parte de normatização, diria eu. Mas a operacionalização me parece que seria muito mais regional, prática, se fosse próxima, né? Agora, o problema do Brasil também é a qualidade das administrações municipais, que me preocupam também. Quando eu penso nisso, realmente põe um pé atrás. Não teria que ser o município, né? Porque realmente, se a própria China percebeu que o município não tem condição de administrar, e ela é um país comunista... E é centralizadora lá. Como é que ela própria está percebendo que o município não consegue? Ou seja, o Estado não gere bem os recursos que estão disponíveis para ele. Descentralizado. Augusto? Nós discutimos isso em várias situações aqui, até no aspecto hospitalar, o rio de dinheiro que se perde por uma administração pública. Né? Então, realmente, tem que ter uma empresa profissional que gerencia o recurso, sem ser uma ONG também, porque aí não vai, né? Quando você falou nisso, eu pensei nas ONGs, nessas entidades supostamente sem fins lucrativos, e são diversas, que estão perambulando por aí e se aproveitando, né, dessa lei
que dispensa a licitação para esse tipo de organizações, o CIP, coisa do tipo. Sigla não faltam. A qualidade é que é problema e o custo muito elevado. Você vê no Rio de Janeiro como está a questão da saúde pública. E são terceirizados os servidores públicos que foram aprovados por concurso para executar as atividades de saúde pública. Eles estão colocados à margem do processo e vem aquelas organizações que gerem com um custo mais alto, daí a falta de recursos públicos para gerenciar a saúde, acredita? É isso que está acontecendo no Rio de Janeiro. Nobel, você sabe, ontem a Polícia Federal indiciou o diretor-presidente da Samarco por crime ambiental e ele tinha um habeas corpus desde de novembro para se prevenir, ele já sabia que poderia ser preso. E aí, olha só que interessante, né? É o Ricardo Vescovi, que era considerado o papa da mineração, uma revelação. Mas olha que coisa interessante. Eles cometeram, sem dúvida nenhuma, um dos maiores crimes ambientais desta década. Na ONU, inclusive. Ontem eu vi na televisão um noticiário que a empresa vai responder a nível internacional por crime ambiental no país. Acredito. O Brasil está respondendo. Só que, veja, até agora eles não se manifestaram, não estão atendendo às exigências do Ministério Público, e aí o cara conseguiu um habeas corpus para não ser preso. A Polícia Federal ontem indiciou, e sem dúvida nenhuma vai ter um desenrolar. Mas sabe por que eu estou te falando isso, Samarco? É lógico que não dá para comparar, mas eu estou horrorizado com a Ultracargo. A Ultracargo é a empresa do Saboó aqui? Do Saboó, da Alemoa. Ela rejeitou o acordo com o Ministério Público. Ela não pagou a multa da ambiental. Eles não estão nem aí, não pediram desculpa para a população, não se interessaram. Foram mais de 8 toneladas de peixes mortos. A destruição do mangue, eles não fizeram nada. Aí eu quero perguntar para você, Nobel, e para o Clemente, será que as autoridades federais, estaduais, municipais vão deixar CETESB, vão deixar e passar em branco? Será que está todo mundo aqui com nariz de palhaço? Nobel, você usa nariz de palhaço? Querem nos impor o uso, né, desse apêndice. Desse apêndice. De fato, aqui o caso de Santos, aqui envolve Cubatão também, né? Foi um desastre ecológico de grande dimensão. E depois que passaram os primeiros momentos, você não ouve mais falar sobre o andamento dessa investigação, da responsabilização da empresa, de seus agentes, por esse dano ambiental. Isso nos causa preocupação, porque o poder econômico faz e desfaz e as autoridades não aplicam as leis, né, no momento certo, criando uma sensação de descrença nas nossas instituições, o que é muito ruim. E esse exemplo já vem aí de nível federal, estadual, chega até os municípios brasileiros. Eu espero que o Ministério Público, que é o órgão que ainda detém uma certa credibilidade por parte da população, o Ministério Público, não estou falando do Judiciário, estou falando do próprio Ministério Público, que tem demonstrado isso no caso da Operação Lava Jato, né? Sem dúvida. Não é verdade? Espero que o Ministério Público local, e acredito que deva existir por parte dos promotores uma ação enérgica, investigatória, para que se responsabilize a Ultracargo, né, o nome Ultracargo, e seus dirigentes pelos danos causados ao meio ambiente local. Mas você sabe que eu li, Augusto? Foi não. Aliás, por sinal foi anteontem, eu estava lendo isso aí. Tanto é que essa marca demorou, inclusive, esse plano. Ela tinha que entregar um plano sobre pena de multa diária. Entregou com um dia de atraso, né? Não, lá atrás. Agora eles não entregaram. Eles tinham um prazo agora para entregar ontem. O motivo da barragem. Das outras duas barragens, não da de Mariana. Das outras duas. Mas era um compromisso, né? Sim, um compromisso. Porque é o seguinte, diz que no Brasil ninguém paga multa ambiental. Eu já li isso aí. Ninguém paga multa. O cara ignora e vai empurrando com a barriga e deixa para lá porque não... Agora, como é que funciona nos Estados Unidos?
Lembro do problema da Volkswagen aí, com os carros a diesel, mas agora descobriram que a gasolina também, né? O software que maquiava, quer dizer, dizendo que não tinha poluição, quando na verdade o carro estava poluindo. A multa nos Estados Unidos, agora falaram em 10, 20, 30, já estão falando que vai ser 90 bilhões de dólares. Na melhor das hipóteses, deve ficar entre 30 e 40 bilhões de dólares a multa. E como é que fica? Para a Volkswagen. Para a Volkswagen. Não vamos nem falar da empresa do vazamento. Da British Petroleum. Que foi uma indenização a trilhardária. Mas a Volks não tem muito querer lá. Ou paga ou não opera. Fecha. Você não vai operar. Aqui é diferente. Aqui no Lava Jato, a Dilma está encontrando uma maneira dessas empresas que roubaram continuarem contratando com o poder público. Exatamente. Isso é que eu não entendo. É cortar caminho via TCU. Olha, nós precisamos das empresas. Outro dia eu vi uma discussão. E olha, você viu isso daí? Sim. Tá. E o mais grave dessa questão da ultracarga, só fazendo um parênteses, é que assim, não foi acidente. Muita gente pensa que foi acidente. Nós aqui, talvez, leigos, quando vimos... aquele evento não desejado, imprevisto. Matéria da Folha de São Paulo, do dia 14 de abril de 2015. O Sindiminério, meses antes, ele alertou seguidamente a Ultracargo, em razão de denúncia dos funcionários, de incidentes e falhas operacionais no transporte, manuseio e armazenamento de líquidos perigosos. O sindicato já vinha dizendo, uma previsão, até porque eles estavam cortando gente. Os caras, olha, vai dar problema. Então não é acidente. Não. Muda de figura. Eu concordo. Quer dizer, estava anunciado, né? Estava anunciado. Vai acontecer. Tinha que pagar a multa. Ou não? A multa tem que ter. Haja culpa ou não. O dano estipulou, tem que pagar. É objetiva, sabe? É objetivo. A gente tem que pagar a multa quando vem. Se você faz uma infração de trânsito, você não tem que pagar a multa? Então, eu estava analisando, fazendo um paralelo sobre a atuação dessa medida provisória que a presidente Dilma mandou, de modo, o que é que ela pretende? Que essas empresas que roubaram, e roubaram muito da Petrobras, que elas não sejam punidas, que elas, apesar de roubarem, pagam uma multa. Pagam uma multa e fica tudo bem. E fica tudo bem. Eu não entendo, porque a lei de licitações, pelo que eu entendo, ela, nos contratos não cumpridos pelas empresas, elas ficam proibidas de participar de quaisquer licitações com o poder público. Não precisa roubar. Não, basta não cumprir uma cláusula, etc. Exatamente. A punição é de não mais, por um tempo determinado, 5, 8, 10 anos, ficarem proibidas de participar de licitações. Ora, no caso da Petrobras é vergonhoso, porque o próprio governo, a pretexto de manter os empregos, olha, roubaram, mas tudo bem, pagam uma multa que nós vamos calcular aqui, em valor compatível com as possibilidades de pagamento, e continuam prestando serviço ao poder público. Ora, se pegarmos uma empresa pequena, será que ela teria esse privilégio de roubar? Uma empresa pequena contratou com o município aí para prestar um serviço? Não, a lei é bastante rigorosa. Então, haverá duas leis de licitações, uma para os poderosos e outra lei para os pequenos. Está certo isso? É verdade. Né? Não pode. Não podemos concordar. Não tem cabimento. Nós não podemos compactuar. Essa tragédia de Mariana, por exemplo, eu acho que tem que servir de exemplo mesmo. Tem que ser uma multa bilionária? Tem que ser multa bilionária. Para que outros façam um ponto de interrogação. Será que vale a pena correr o risco? Como o próprio Augusto falou. Estão avisando. Não vai? Vai correr o risco? Porque senão fica muito barato. A barragem já estava condenada, de certa forma, já tinha problema. Essas outras duas que estão em Mariana também. Ninguém sabe. Mas já elas estão afetadas. Está correndo o risco de romper também. Imagina a tragédia, ainda seria extremamente... Feito dominó, né? Então tem que pagar. É 2 bilhões de reais, é 4 bilhões de reais? Paga. Quebra a empresa, mas... Então, aí eu estava vendo um debate entre o promotor federal, o Ministério Público Federal,
é o advogado-geral da União, que defende a mitigação da responsabilidade das empresas, nesse caso do Lava Jato. O promotor federal falou, olha, quem executa esse serviço não são essas empresas, são os seus empregados. Então, eles podem migrar para outras empresas e fazer o mesmo serviço que fazem nesta, que cometeu o roubo. Então, por que perdoar, né? Por que prestigiar essas empresas? Que se outras são criadas e os empregados podem migrar. É a força de trabalho, essa capacitação da mão de obra brasileira que gera, que executa esse serviço, e não a empresa, a pessoa jurídica que Dilma quer proteger. É isso que revolta, sabe? Não, e fica barato também, né? Vamos continuar fazendo a corrupção. Lógico. Porque depois você é perdoado, paga uma multa que é bem inferior àquilo que foi desviado. E nos novos contratos continuaremos roubando, porque com o roubo eu pago a multa e ainda continuo ganhando. Quer dizer, a gente já tinha escutado por outras pessoas que não é só dar outra cara. De que isso que você tinha falado, do Clemente leu, eu já tinha escutado, de que as empresas não pagam as multas ambientais. Não pagam. Elas recorrem, discutem. Vai enrolando. Elas vão pagar num dado momento em que forem executadas. Por quê? As multas, elas geram um título executivo. Extrajudicial, quando o órgão público aplica essa punição, não pagou, decorre aquele prazo administrativo, não paga, então vai para a dívida ativa, União do Estado ou do município, não importa. O órgão que aplicou a multa. E essa dívida ativa, nela estão inscritos todos os tributos, todas as multas, e tudo se transforma em obrigações tributárias nesse momento. Aí sim, vai para a execução judicial. Então aí você piora, aí começa a discussão novamente. Tudo que foi discutido a nível administrativo e que jogou para frente, na ação judicial... Isso leva o quê? 20 anos? Pode levar 20 anos, dependendo da qualidade da defesa aí dos advogados. Aí ele fala, não tem dinheiro, não paga também. Quer dizer, de repente até por displicência do poder público, pode prescrever também. Explico. A dívida ativa, ela tem que ser inscrita a partir do fato da sua ocorrência até 5 anos da ocorrência. E, de repente, algum servidor responsável pelo lançamento, pela inscrição, pode ter sido conversado. Olha, escuta, deixa passar, vence 31 de dezembro do 5º ano. No 1º de janeiro do 6º ano, você faz, eu vou me defender dizendo que está prescrito. Pronto. Decadência do direito. Tem tudo isso. E ocorreram já isso já aconteceu dezenas de vezes. Já aconteceram. Eu estou falando porque eu conheço de situações do tipo. Então até... E o servidor não vai preso? Dificilmente, porque ele alega excesso de trabalho. Por exemplo, vamos pegar o processo judicial. O juiz tem 10 dias para tomar uma decisão, para julgar. Ele leva 30, 60, 90 dias, 6 meses. E quando ele vai julgar, ele diz, olha, não dei causa a excesso de trabalho. A demora ocorreu, mas não foi por culpa minha, diz ele na própria decisão. Foi por excesso de trabalho. Ora, se para o juiz é permitido justificar a demora, para o servidor também, igualdade, isonomia. Acontece muito, podem acreditar. O negócio é complicado. É muito complicado. Por isso que você diz, dívida de multa ninguém paga. Quer dizer, os processos existem, mas ele pode, no curso da sua tramitação, sofrer algum revés e deixar de ser inscrito no prazo que é Resumindo, nós estamos ferrados. Em outras palavras. Resumindo, Não é? Por isso tem que mudar tudo, né, Clemente? É difícil, né, Augusto? É muito difícil. Não desanima, às vezes? Desanima. Desanima depois dessa fala do Nobel... Augusto, eu tenho eu entrei com uma ação aí numa empresa da minha área lá. E, claro, eu teria que entrar no município de origem da empresa. No caso, era Barueri. Demorou 8 meses para o juiz dizer que estava cheio de trabalho, então ele não ia julgar para voltar para a sede do autor, em São Paulo. Acontece que a Multimar já era de Santos, mas o cara nem leu o processo. Acontece. Então já faz mais de 1 ano que o processo nem saiu do lugar, porque primeiro não podia ser lá, e depois, na sede do autor, que ele nominou São Paulo, na verdade, nem leu na frente que a sede do autor era em Santos.
Então não sai do lugar. E a gente está esperando ainda que o cara responda se pode ser, então, na sede do autor em Santos. 1 ano, mais de 1 ano. Essa história de que os juízes não leem os processos, eu também já escutei muito. Não, Acho eu que tenho- quem lê é o diretor do cartório. O diretor que já faz o despacho, manda para ele, né? Tem um caso que eu estou atuando, de Bragança Paulista, um caso de família. Mexe muito com o sentimento das pessoas, Sim. dos pais, dos avós, das crianças, do casal, enfim. Esse processo de alteração de guarda da criança, ele já tem mais de 2 anos. Uma série de medidas incidentais eu postulei ao juiz. Ele não despachava, ele não tomava conhecimento. E tocava adiante. Chegou num ponto que convergiram tantos problemas e ele teve que Leu o decidir. processo, Aí né? ele leu. Menino. Foi tanta coisa que ele decidiu ao mesmo tempo que eu fiquei assustado. Julgou improcedente a pretensão do autor, nós conseguimos manter a guarda com a mãe, mas veja só, o que acumulou ao longo do processo foram tantos incidentes, houve até uma audiência de instrução que eu citei, doutor, mas a mãe da criança já mudou de cidade, está morando em Santos, não mais em Bragança. E pelo Estatuto da Criança, o processo migra para o juiz onde mora a mãe que tem a guarda da filha. Não, isso para mim é irrelevante. E foi tanta coisa irrelevante que ele dizia na audiência, mas o senhor pode apelar. Eu digo, mas doutor, o senhor já está antecipando o julgamento, o senhor não pode falar isso. Não, eu não quis dizer isso. O senhor disse. O senhor está antecipando. A outra parte dava risada, sabe? Mas no fim ele... Reveu. Aí, na hora de julgar, ele foi obrigado a ler tudo. Aí foi passo a passo, ele foi para concluir pela improcedência. Dessa... Há uma discussão. Mas dá um medo, dá medo, receio. Tá. E se ele não ler? Ontem não, Pedro. Aí muda, viu, Augusto? Só Não, para sim. complementar. Não, isso é verdade. Se- Eu perdi uma causa que não tinha como perder. É. Do banco. O banco tirou dinheiro da minha conta. E eu estou tentando, administrativamente, não consegui. Pedi para eles me darem por escrito, eles deram por escrito, dizendo que realmente não havia nenhum documento no banco que provasse que eu tirei o dinheiro. Ou seja, o banco está fazendo uma confissão. Depois, a advogada do banco me procurou para fazer um acordo. Ou seja, tu quer mais prova de que está errado do que isso? A advogada me procurou, só que na época a dívida era 12 mil reais, ela queria me dar 4 mil reais. Eu falei, não, pera lá, eu não estou nem corrigindo. É nominal, só o valor Só me nominal. dá o valor nominal. Ela falou, mas o banco não aceita. Conclusão, eu perdi em primeira instância e perdi no tribunal. Mas como pode? Mas você sabe que ontem... Não dá, é um negócio que você doutor fala- É inacreditável, né? Não dá. O doutor Aldo estava aqui com o Aquino na terça-feira e nós estávamos falando do volume de ações, por exemplo, no Supremo. E lá se julga muito pouco. Eu vou ter que fazer um intervalo. Posso fazer? Opa. Em homenagem aos nossos colaboradores. Sem né? dúvida, preciso pagar o condomínio. Vamos para um breve intervalo, é muito rápido, fique aí, eu volto já. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados.
Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. EVCom, sempre com você. Porta. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta ao vivo, um abraço especial, meus amigos da Ozan. 32288000, acesse o site www.ozan.com.br. Quem nos apoia também, os meus amigos do restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Restaurante Boqueirão Express Grill. Nesta quinta-feira, a presença do Dr. Clemente e também do advogado Nobel Soares. Olha, tem um telespectador aqui, vamos voltar no assunto do VLT, tem um telespectador, deixa eu só pegar aqui o nome dele, o Adnei do Embaré, ele diz o seguinte: boa tarde a todos, mas a integração já não era uma promessa anterior ao projeto? Isso não seria quebra de promessa, Nobel? Eu não tenho essa informação no projeto, eu não tenho certeza, mas evidentemente, se no projeto havia a previsão de integração do transporte coletivo ao VLT, evidentemente que o telespectador tem toda a razão, porque teria havido uma modificação posterior, né, e uma desoneração do licitante que tenha sido escolhido, de uma responsabilidade já previamente existente. Mas olha, você me desculpa, quando fizeram até o consórcio, olha, vai ser uma integração, até que a Piracicabana então ele está certo, então o telespectador, ele está... Não, quebra de promessa. Aliás, a justificativa desse tipo de transporte era para integrar, para reduzir o número de veículos na cidade também. E não tem sentido... Melhorar o trânsito. Você não tem sentido interligar... Uma linha reta somente, né? Sem integração com... Para quê? O que é que existe no entorno dessa linha reta que é o itinerário do VLT? Vamos dizer, indústria, comércio, serviço, não existe nada, moradia só. Então você desce numa dessas estações e vai fazer o quê? Vai tomar um outro transporte até o seu destino, seja de trabalho, escola, enfim. Porque
Coincidentemente, nessa linha servida pelo VLT, não há nada de concentração. Não, tudo residencial. É tudo residência. Olha, só para eu lembrar, eu estou recebendo aqui o convite do São Vicente Atlético Clube, que é a posse da nova diretoria do Neno. Eles tomam posse no dia 22 de janeiro, lá no Ilha Pochá. É a gestão 2016-2018, o São Vicente Atlético Clube. O presidente é o José Reinaldo Cavalcante, o Neno, e também o outro convidado, aliás, o presidente do Conselho Deliberativo, Dr. Marcos Alexandre Alfino. Está aqui o convite, muito obrigado. Olha, eu acho que a questão da integração é um detalhe importante, sem dúvida nenhuma, num projeto de um sistema eu não consigo entender que vai ser discutido depois como vai ser feita essa integração. Penso eu que no início das obras deveriam ter sido chamadas as empresas e discutir, dizer, olha, pessoal, vai haver integração, vai ser tanto, a previsão de tanto, pode haver majoração, sem dúvida, sim, lógico. Mas agora vai começar a operar R$ 3,90 sem uma perspectiva se as pessoas vão ter... primeiro, quem mora na área continental vai gastar com a van. Para atravessar o canal, não é isso? Para vir da área até a ponte dos Barreiros. Dali começa o VLT. Ali começa o VLT. Até o Canal 1 em Santos. Até o Canal 1. Daí do Canal 1. Agora, o cara vai pagar. Se o cara pegar na Mascarenhas de Moraes, ele vai pagar R$ 3,90? É um absurdo. Sai mais caro do que o convencional, então. Eu vou dizer um negócio para você, eu acho. Sabe por que a classe política está tão desacreditada, Nobel? Porque se você pegar, eu te dou aqui diversos exemplos de pessoas que têm seus negócios, eu administro aqui a TV, o Clemente tem uma empresa, você tem o seu escritório, enfim. E a gente não pode errar. Não é verdade? Pode errar, Clemente? Não. Se errar, paga um preço alto. Não é? Nós não podemos errar. E o político não paga nada? Né? Paga nada. O político não paga nada. Augusto, o político erra e não paga nada. Agora, Augusto, só um parênteses. Olha como a administração pública é assim, o quanto ela é importante. O quanto ela muda a vida das pessoas, muda de um pro bem ou pro mal? Pro bem ou pro mal. O Maurício Macri agora, que é o novo presidente da Argentina, olha a visão em relação a Cristina Kirchner. É outro mundo. É como se estivesse num mundo totalmente diferente. O cara está arrumando. Meras medidas administrativas já mudou a perspectiva. Em curto prazo, deu credibilidade. A Argentina está com uma nota melhor que a do Brasil hoje. Está com mais credibilidade do Brasil. Um país que está quebrado está com mais credibilidade. Por quê? Porque atos antidemocráticos, viu? O cara está apontando para onde ele quer ir e ele está obstinado para seguir aquilo. E está consertando um monte de coisa, desde a parte cambial, mas também a relação comercial com outros países, a relação com a indústria do país. Então, cara, realmente o político tem que ter credibilidade. E a gente está sem essa credibilidade aqui. Ô Augusto, eu prometi para um telespectador que é viciado em assistir esse programa. Muito obrigado, viu? O Domingos, que é técnico em gesso lá na Grande Domingos! Ah, você o conhece? Não, tô mandando abraço para ele. Tá vendo, Domingos? Prometi para você que... Grande Domingos! Ele que arrumou foi o cotovelo? O calcanhar. O calcanhar, né? Eu estive semana passada lá na Santa Casa. Ele me atendeu de uma forma tão especial que eu fiquei assim, deslumbrado de ver que servidor público, o servidor da saúde, né? Sempre tem aqueles que se dedicam e que tem a profissão como uma profissão de fé mesmo. Eu falei, olha Domingos, eu vou fazer uma referência a você no programa do Augusto. Ele falou, você tem ido lá no Augusto e tal? Grande Domingos! Eu digo, olha, faz um tempo que eu não vou devido a esse acidente, mas hoje eu quero aqui agradecer publicamente. Foi bem atendido lá? Muito bem atendido por todos e destacando a atuação desse rapaz que antecipou-se até ao médico, já mandou cortar a tala para ficar visível a situação do pé e já pediu para o médico requisitar um novo raio-x, enfim,
tomou tantas medidas assim e ele mandou um abraço para ti. Grande Domingos. E está sempre assistindo o seu programa. E hoje à noite, Obrigado, ele falou, Pedro. quando eu trabalho de dia, é evidente que eu não assisto. Vai assistir mas às à 11 da noite. Às 11 da noite? É, às 11 e à meia-noite e meia. Ô, Clemente, só para você ter uma ideia, o Macri deu início a uma série de cortes no funcionalismo público. Para você ter uma ideia, o processo pode eliminar até 60 mil pessoas de suas funções na administração pública. E começou com 2.035 demissões no Senado e 600 demissões no Centro Cultural Kirchner. O atual governo defende todos os... Lá, né, aqui em Santos, são chamados gafanhotos, né? Pessoa que vem de fora. Tal. É o justo que criou essa denominação. E também é chamado funcionário fantasma, aquele que você não vê. Fantasma é tipo daquele médico lá do Rio de Janeiro. Na Argentina, eles são chamados de nhoques. Por causa do nhoque da fortuna, a tradição italiana, que todo dia 29, então como é uma vez por mês, lá o funcionário fantasma, aquele que não está trabalhando, não vai trabalhar, é chamado de nhoques. Mas você vê, numa batelada ele mandou 2.035 pessoas embora. Olha, é outro mundo. A administração, ela é feita de forma... Ele é um profissional. Né? Profissional. Aliás, ele é um empresário muito bem sucedido. É verdade. E que pegou, eu acho que está fazendo um bem grande para a Argentina, quer dizer, de pegar essa administração, deixar as coisas dele, pegar essa administração e realmente vai endireitar aquilo lá. Tomara. É importante a Argentina estar forte, né? Para nós é bom aqui no Cone Sul, né? Nobel, hoje eu estava lendo aliás, ontem saiu uma nota no Dia a Dia do meu amigo Vinícius, do Jornal Tribuna, dizendo que o prefeito Paulo Alexandre não terá competidores e que a eleição pode ser dada até por WO. Num primeiro momento, a gente imagina que o PT poderia lançar um candidato. Eu, particularmente, posso falar porque conheço, independente de que ele esteja no PT, mas eu conheço o Adhemar Arthur Quioro, foi ministro da Saúde, uma pessoa seríssima. Participei com ele na minha adolescência de Mocidade Espírita, sei do caráter dele, e poderia ser um nome, enfim, poderia disputar a Prefeitura de Santos. Mas, tirando o Arthur Quioro, não vejo no cenário político atual nomes que possam competir com, ou pelo menos aqueles que já pré-anunciaram, nomes que pudessem ir a uma disputa com o Paulo Alexandre. Você acha que nós vamos ter uma eleição por WO? Se analisar o cenário hoje, eu diria que o Paulo Alexandre tem grande possibilidade de se reeleger com uma larga vantagem, até porque os eventuais competidores não se manifestaram, nenhum se colocou claramente. Existem especulações. No PT, eu acredito que mesmo Quioro teria dificuldades, não pelas suas qualidades, que você revelou, mas pelo fato do partido não estar atravessando um bom momento. Isso dificulta. É verdade. Até as lideranças locais não se atrevem a encabeçar uma chapa para prefeito. Evidentemente que deve eleger vereadores, mas prefeito está difícil. Haveria outros partidos, me parece que o Marcelo Teixeira, que se filiou ao PSD, poderia ser um candidato, um dos postulantes à Prefeitura Municipal. Ele estava o Clemente é do PSD, ele estava na propaganda do PSD, né? Quem apareceu na propaganda do PSD foi ele, né? Foi. Então, ele poderia desequilibrar. E no PDT, apareceu foi o Paulo Schiff, que também poderia, não digo desequilibrar, ao nível do Marcelo Teixeira, que o Marcelo Teixeira tem uma tradição, família, tem toda essa história aqui na cidade, na construção da cidade, do ponto de vista educacional, etc. Tem meio de comunicação, à sua disposição. Seria mais forte a presença de um competidor dessa natureza. Agora, existem também os problemas que podem surgir no decorrer da campanha, que podem desarticular. Uma candidatura forte pode se tornar vulnerável, dependendo daquilo que vai ser discutido durante o processo eleitoral. Então, é muito prematuro hoje, nós já definimos que o Paulo Alexandre seria reeleito por WO. Acredito que
é incerto. Na política, eu acho que foi o Tancredo Neves falou, a política que como as nuvens, né? Ela está aqui. Uma hora está lá, uma hora ela está aqui. Então muda muito, depende muito do que possa ocorrer nesse ano até a eleição. Eu acho que a base aliada do Paulo aumentou bastante, né, Clemente? Aumentou. Não, eu acho que o Nobel tem razão. Assim, teoricamente, o Paulo tem todas as possibilidades de ter uma grande vantagem. Mas, realmente, desde que não haja nenhum percalço no meio do caminho, porque isso em política é possível. O Chioro eu também conheço muito bem, é uma pessoa decente, uma pessoa... sabe falar, inclusive, fala bem. E tem mas nunca participou de uma disputa eleitoral, vamos dizer. Não, tem um histórico bom, é como você falou. Se tivesse uma condição favorável hoje, o PT estivesse fazendo um bom governo, ele teria realmente uma possibilidade altíssima. Por outro lado, o PT está numa situação tão complicada, do ponto de vista do que sai na mídia todo dia, que eu acho que ele até deve sair candidato, acredito, porque deve ter pressão nesse sentido, mas realmente diminui muito as chances, né? A gente sabe que tem outros nomes aí referendados, saiu na tribuna, o Taylor Matos. Tem o Taylor Matos pelo DEM, é verdade. Pelo DEM, né? De repente, o Xavier deve sair, o PSTU deve ter, o candidato do PSTU deve ser o Marcelo Medrado. Marcelo Medrado. Então, deve ter outros candidatos e tal, assim... Marcelo Medrado foi para o PSTU? Eu acho que sim. Eu tenho informação que sim. Não tenho que perguntar para ele, mas eu tenho informação que sim. É que o PSTU, ele não é um partido eleitoral, é um partido para... É um partido, mas eu não acredito que consiga agregar... Não tem grande volume, vai ter 1% dos votos. É difícil Há uma tendência, desculpe aqui, de haver uma coalizão de força de esquerda, juntando, digamos, PT, PCdoB, PSOL, juntando PDT, num bloco de oposição. Você perguntaria, e aí, você acha que haveria força suficiente para desequilibrar? Não acredito, mas seria uma alternativa para os eleitores que não desejam votar no Paulo Alexandre. Você não pode também punir essas pessoas sem lhe dar alternativa, uma opção eleitoral, né? Porque Paulo Alexandre não é unanimidade, nós sabemos disso. Há muitos problemas no governo dele, há problemas. Agora, como há um silêncio deliberado na Câmara Municipal, você não ouve, não observa qualquer questionamento por parte dos nossos vereadores relativamente à administração municipal. Ao contrário, você acabou de dizer que aumentou muito a base aliada do Paulo Alexandre na Câmara Municipal. Ou seja, aumentou muito a possibilidade de manutenção do silêncio absoluto acerca do que acontece na administração municipal. O Clemente, o Nobel, o Antônio Aguilar, jornalista de São Paulo, está assistindo o programa, está mandando um abraço para você. Ô, Aguilar, que maravilha, rapaz. Quanto tempo, hein? Você é um grande companheiro, é teu colega, viu? Ele é jornalista, eu sou radialista, ele é jornalista, mas um forte abraço para o Antônio Aguilar. Opa, prazer enorme, um abraço para a esposa. E quem vai te ligar, Nobel, já vou te antecipar, Dorival Vieira. Opa, meu querido Dorival. O Dorival me mandou uma mensagem no Facebook, ele está na Europa, está voltando, porque ele quer que o Nobel ajude ele na obtenção da anistia. Anistia não. Você sabe que nós fomos... Você foi agraciado com a anistia, que chama? Anistia com a anistia política. E o Dorival falou, também passei tantos problemas. E o Dorival tem todas as credenciais para ser reconhecido enquanto anistiado. Grande Dorival. Houve uma dificuldade no encaminhamento do processo dele. Vamos ajudar ele, ou não? Vamos sim, já tínhamos até conversado em novembro, quando teve a comissão da anistia aqui em Santos. Você é de que estado? Você nasceu em Sergipe e o Dorival também. O Dorival é meu conterrâneo. É, sergipano. Nós costumamos dizer que aqui em Santos tem mais sergipano do que gente, né? Tem muito sergipano aqui. É verdade. Se eu não estiver enganado, o Cirino é sergipano. O Cirino também é de Sergipe. Sergipano. Um abração, Cirino. Sergipano é gente boa. Costuma ser. Nós já falamos 3 nomes. Pelo menos são pessoas que eu tenho um respeito muito grande. Dorival Vieira, Nobel Soares e nosso querido Everandi Cirino. Everandi Cirino. Né? Eu tenho uma outra mensagem aqui. Deixa eu só abrir aqui que falhou. Está aqui.
ela é, na verdade, a família Borba. A Nara está dizendo que o pessoal da Ponta da Praia está assistindo Ação e Reação. Um ótimo programa. Manda um abraço da família Borba para todos da mesa, em especial o Dr. Nobel. Muito obrigado. Grande Nobel Soares, muito bom. Doutor Clemente, muito obrigado pela participação, viu? Obrigado, Augusto. Prazer participar do seu programa, o Nobel. Agradecer a você, telespectador, pela sua audiência. Fiquem com Deus. Até o próximo programa. Muito bom. Nobel Soares, Nobel, obrigado pela sua participação, viu? Obrigado, Augusto. Obrigado, Clemente. Obrigado, telespectador. Obrigado a todos que nos acompanharam. E eu fico muito honrado cada vez que você me convida para vir aqui, tá? Nobel é nosso amigo. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência. Nós estamos indo embora, mas voltamos amanhã, às 1h15 da tarde, ao vivo, direto aqui dos estúdios da TV Com. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer. Tchau.